Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019 do meu canal. Sejam muito bem-vindos, sou o Alisson Monteiro. Prazer estar aqui. Exatamente. E, como sempre, começo de ano, o que é que a gente faz? Listas e mais listas e mais listas de retrospectiva, né? Exato. Então a gente vai dizer, nesse momento, quais são os principais livros que a gente leu no ano de 2018. Então vocês vão saber que Lucien está lendo de novo, para a surpresa das pessoas. Milagre, né? Exatamente. Milagres acontecendo. Exato. Então, lembrando, galera, vai ser uma listinha bem simples de 10 livros fantásticos, muito bons, que a gente leu. E a gente, assim, se a gente tá dizendo que a gente leu porque valeu a pena esses 10 livros, tá? Não significa que a gente só leu esses 10. Minto, não são livros. Eu trapacei e botei quadrinhos pra ajudar a nossa leitura, é claro. É. Fazer o quê? Faz parte, Luciano. Exatamente, faz parte, tá? O primeiro livro que eu li em 2018 foi, na verdade, um livro sobre filme, né? Eu ainda estava com o canal do Colecionador de Cinema, então eu ainda estava estudando, apesar que eu descobri que eu gosto muito de estudar sobre cinema. E o livro que eu li no ano passado foi Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana. Cara, esse livro é sensacional. Ele, de uma forma muito sucinta, assim, se você não sabe por onde começar, por exemplo, eu quero começar, sei lá, eu tenho uma ideia de fazer um canal no YouTube sobre cinema, esse livro é muito bom, ele é sucinto e muito claro e muito objetivo nas principais características que o cinema tem. Ele esclareceu coisas muito simples, como, por exemplo, o que significa o close-up, sabe? O que significa dar um zoom. Então, por mais que a gente ache que sabe, mas a Ana Maria Baiana, ela é bem detalhista, ela explica direitinho e você se sente muito à vontade. E assim, como eu disse, é um livro introdutório. É o primeiro livro que eu acho que as pessoas deveriam ler se você quer começar a aprender um pouco sobre cinema. E a partir daí, você vai para outros livros. O seu primeiro livro? Tá, eu vou falar de um livro que eu gostei muito, de um cara que eu descobri há uns 2 anos, inclusive como editor, né? É o José Saramago, o grande português. Cara, você leu qual livro? Assim, o que entrou nessa lista foi o Conto da Ilha Desconhecida. Ah, sim. Pequenininho, tal, dá pra ler assim, em uma sentada. Já leu? Não. O Conto da Ilha Desconhecida fala de... Eu acho que é um livro... É um conto, na verdade, que foi transformado em livro. Uma novelinha. Uma novelita, certo. É um conto maiorzinho, assim. Ok. É um livro que fala de busca, sabe? Daquele jeito poético de Saramago. É um cara que vai até um rei pedir um navio e ele diz, mas por que ficar um navio? Porque tem uma ilha desconhecida. Mas como é desconhecida? Como é que você sabe que essa ilha? Ele falou, não sei, eu sei que eu vou encontrá-la. Então ele é lindo, assim. Eu não vou dizer porque ela é pequena, assim, não dá pra contar porque é Saramago, né? Porra, é Saramago. Eu nunca li nada ruim de Saramago. Então assim, mas falta ler o Evangelho, segundo Jesus Cristo ainda, que é teu livro favorito. Né? Mas você leu Ensaio sobre a Cegueira? Eu li Ensaio sobre a Cegueira, li A Intermitência da Morte, li O Homem Duplicado, li todos os nomes. Você leu Ensaio sobre a Lucidez? Ensaio sobre a Lucidez ainda não. Leia. É uma continuação. Né? É a continuação do Ensaio sobre a Cegueira. O Conto Desconhecido foi eu li até no Kindle, né? Eu vou ler porque eu queria ler uma coisa curta e, cara, eu pensava que o Saramago ia me surpreender com o conto e pegou. O cara é um gênio. Então ele não é o prêmio de literatura, ele não ganhou o prêmio Nobel de literatura por acaso, né? Ele me pegou. Segundo livro, na verdade, não é um livro, é um conto. Eu li O Nevoeiro de Stephen King. Eita. Cara, que assim, eu achei excelente. A Domênica gravou um Perdido na Estante sobre o Nevoeiro e ela deu uma definição que pra mim resume. Não é um conto, é um contão. Entendeu? Porque é um conto muito longo. Mas assim, é sensacional, cara. Porque eu até indiquei recentemente pra minha irmã e minha irmã se surpreendeu. Ela ficou, nossa, quando a história vai começar? Você tem que entender o seguinte: o Stephen King tá fazendo aquilo que muitos autores não conseguem fazer, que é, ele tá fazendo com que você se importe com os personagens. Então ele tá criando um laço entre você e o personagem, pra quando alguma coisa de ruim acontecer, você realmente ter medo do personagem morrer. E isso acontece. Cara, se você assistiu a série, assim, esquece a série, porque a série é uma porcaria, tanto é que foi cancelado pela Netflix. O filme, ele tem um final diferente, mas é muito bom. Agora, o conto é sensacional. Então, se você não leu O Nevoeiro de Stephen King, cara, assim, se você nunca leu nada de Stephen King, então eu recomendo que você comece com O Nevoeiro, porque o Stephen King é um contista sensacional. Então, cara, recomendo O Nevoeiro de Stephen King. Ele faz muito isso pra preparar o terreno em todos os livros e Sim. Deixa a coisa muito real, assim. Que é muito melhor. Só uma dúvida. Qual o livro que faz parte do Nevoeiro? Dizem que é a Tripulação de Esqueletos. Tripulação de Esqueletos. Mas
você pode comprar só o Nevoeiro. Ah, beleza. Entendeu? Eu li só o Nevoeiro, sabe? Muito bom. O seu segundo livro? Meu segundo livro, meu segundo, né? Segundo. Já que você falou da Domênica, Domênica também gosto muito de um livro que é Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front. Do Erich Maria Remarque, eu acho que é esse o nome do cara, ou do alemão. E eu gosto muito desses livros antibélicos que se passam na guerra, bem irônico, né? Se passa na guerra, mas é antibélico, assim. E esse livro, ele se passa na período da Primeira Guerra Mundial. E é muito interessante porque são jovens, assim, 17, 18 anos, passando por coisas absurdas, tipo dividir comida com ratos. Ele é sobre a Primeira Guerra, sobre né? a Primeira Guerra Mundial, porque esse livro, se eu não me engano, é de 20 e alguma coisa, 27, 27. Então não tinha ainda acontecido a Segunda Guerra Mundial, que o Remarque, ele foi exilado, né, porque ele era contra os nazistas, e ele escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial, mas claro, como não tinha acontecido, então ele escreveu, foi entre guerras, era sobre a Primeira Guerra Mundial. E assim, você acaba se importando muito com inclusive são soldados que lutaram pela Alemanha, você acaba se importando muito com eles, sabe? São esfarrapados, sem comida, com fome, com famílias, são mutilados, você vai ver que eles estão perdendo tipo, uma espécie de humanidade, sabe? Eles não vão mais se importando, fulano morreu, eita, legal, vou ficar com a bota dele, assim. É muito forte, assim, eu acho que e a escrita dele é linda, tá? Muito poética ao mesmo tempo. Tem uma parte assim que eles estão olhando os russos prisioneiros e tem um russo que tá ali passando fome e tá todo esquelético, assim, e ele pega, não sei se é um violino, não sei, começa a tocar uma música bem bonita e o soldado acha que ele se emociona com aquilo e é o contato que ele tem com os prisioneiros, assim, ele consegue criar uma atmosfera poética. Eu acho que eu aconselho. Nada de Novo no Front, é um dos grandes clássicos da literatura moderna e, né, é um livro muito bonito. É um livro que eu tenho que ler, cara. E eu li por conta da Domênica. A Domênica em algum podcast. Foi no Caixa de Histórias. Então ela sempre fala desse livro, né? A Priscila sempre falou, depois ela sempre falou, e aí ela fez um Caixa de Histórias, tá linkado aqui na descrição do vídeo. E é isso. Lindo. Terceiro livro que na verdade esse livro foi assim, foi final de 2000, quanto é que eu estranhei? Se esse livro eu não li em 2017, na verdade foi final de 2017, iniciozinho, no comecinho de 2018 eu terminei de ler Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Assim, nós vivemos hoje uma conjuntura política que o Eric já estava prevendo no livro. Então assim, é interessante a gente ler esse livro hoje e ver que aquilo foi escrito antes das coisas acontecerem como aconteceram, sabe? Então, assim, é um livro assustador em vários aspectos. O Eric consegue captar a realidade, mas ao mesmo tempo o personagem do Eric, ele tem um problema que eu não consigo descrever ou nomear nesse momento, mas ele tem um problema que, cara, transforma a narrativa de uma forma que faz o livro ser melhor ainda do que ele já pode... Se o Eric já não estava criando um contexto assustador e ao mesmo tempo com a escrita incrível que ele tem, com esse personagem, cara, assim, o Eric quebra muitas barreiras, cara. É um personagem, eu não vou dizer desafiador, mas é um personagem que possibilita elementos novos dentro da narrativa do livro do Eric. Ele sabe aproveitar isso e o livro é um livro obrigatório. Todo mundo tem que ler. Se você tá assustado, como muita gente tá assustada, você tem que ler esse livro, Ninguém Nasce Herói. É incrível, vale a pena. E foi um livro muito falado, assim. Muito. Vale a pena. Vale a pena. Nunca li, mas vale a pena. Leiam, vale a pena. Vale a pena. Seu terceiro? Meu terceiro livro. Meu terceiro livro é de um estreante na literatura, mas já ganhou prêmios. Ganhou o prêmio São Paulo de Literatura de 2018. É a Aline Bay, com O Peso do Pássaro Morto. Ela é nacional? É nacional. O prêmio São Paulo de Literatura. Ela inclusive veio à nossa cidade aí no evento Letras em Barro e eu conheci ela pessoalmente, inclusive comprei o livro a ela e ela não tinha ganhado o prêmio São Paulo ainda, tá? E assim, é um livro, caramba, diferente de tudo que eu já li na minha vida. Tanto é que a Maria Valéria Rezende estava lá e o Raimundo Carreiro e só era elogios pra ela, assim. Caraca, o Raimundo também Carreiro tava lá e... Tava louco pelo livro dela. Ele é escrito como se fosse poesia, mas não é poesia, não tem a... Não que poesia precisa rimar, né? A métrica dela é toda quebrada. Certo. E deixa eu tentar te explicar a história. É um livro que fala de dores. Certo. De perdas. E é um livro que conta a história de uma mulher de seus 7 anos até seus 50 e poucos anos. E mostra como... Eu acho que é um livro assim, que cada um tem uma interpretação diferente, mas eu acho que é um livro que mostra como é difícil ser mulher, sabe? As dores que tem desde de criar um filho sozinho, enfim. É um livro
formação, vamos dizer assim, de uma mulher, e ela vai passando por essas dores. Ela vai acumulando essas dores. Assim, é uma poesia que ela escreve, é uma coisa deliciosa. É um livro que não é tão grande, eu peguei mas assim, eu leio. Assim, eu gosto de ler, quando um livro é bom, eu não gosto de ler rápido, assim, mas foi um livro que eu precisei ler rápido, porque foi um livro que me angustiou um pouco, mas ao mesmo tempo que é um livro angustiante, é um livro bonito, assim, então fica a indicação. O título já é lindo, né? O peso do pássaro morto, da Aline Bay, ganhador do Prêmio São Paulo na categoria de estreante, 40, né? Sim, 2018. E é um romance. É um romance. Lindo. Estreante na literatura. Quarto livro, cara, terminei a trilogia. Seria a trilogia que não é assim, a trilogia não tem um nome, né? Mas seria a trilogia Maze Runner, né? Como o primeiro livro é o Maze Runner, o Maze Runner Correu Morreu, o segundo livro é A Prova de Fogo e o terceiro livro, A Cura Mortal, fechou a trilogia. Cara, é um livro que, eu vou ser bem sincero, eu tenho um sentimento dúbio por ele, assim, porque me dá a impressão que o James Dashner, eu gosto muito do primeiro livro e do primeiro filme. O Maze Runner Correu Morreu, eu acho sensacional. O filme, então, é sensacional. Mas eu acho que ele entrou naquela pira de eu vou fazer uma teoria da conspiração, sabe? Então, ele começa a se complicar demais na trama que ele queria contar e dá a impressão que chega um momento que ele não sabe mais o que ele quer da vida. Ele enrola tanto a trama que ele não sabe mais. No entanto, eu achei o terceiro livro um desfecho satisfatório para toda a história que ele contou. E assim, tem gente que odeia os filmes, eu gosto dos dois filmes. Acho o terceiro eu preciso reassistir, eu tive um problema pessoal, eu passei mal durante a sessão. Oi? Passei mal. Não por causa do filme ou... Não, por causa do 3D, cara. Eu fiquei muito próximo. Okay. Cara, não, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Eu fiquei muito próximo da tela, eu juro, eu passei mal. Tinha momentos que eu ficava de olhos fechados, eu não aguentava olhar pra tela. Não sei, eu cheguei em casa, eu tava mal mesmo, assim. E aí eu preciso reassistir o terceiro filme. Mas novamente, eu acho o James Dashner, cara, se... Quem leu os livros dele, ele é muito cruel, cara. Ele é sádico com os personagens. Os personagens dele são crianças, entendeu? E assim, eu acho que no finalzinho, ele conseguiu dar um final satisfatório para a trilogia que ele criou. Tem o quarto livro, se eu não me engano, tem um livro que é chamado Arquivos, não sei das quantas, tem um quarto livro que ele escreveu, tentando explicar as coisas, e ainda tem um quinto que ele lançou recentemente. Quem sabe seja esse ano que eu feche a quinqualogia, não sei, se é assim. Enfim. O quarto livro eu vou colocar outra mulher aí, porque, caramba, as mulheres me surpreenderam e deveria ser sempre assim. Quarto livro, Deveria ser sempre assim, que mulher escreve bem pra caramba. Não sei porque nossa literatura, quando a gente vê lista só homens e tal, é uma coisa a se debater. Mas enfim, é uma ganhadora também de prêmio. Ganhou o prêmio Pernambuco CEP de Literatura 2017. O nome da mulher é Esther Lima. É um livro de contos chamado Das Tripas Coração. Se eu não me engano, são 18 contos. E cada conto é um conto falando sobre uma mulher. A Esther Lima, ela trouxe uma mulher diferente, de várias idades, que cada conto é uma mulher mais... E assim, arrebatador. Cada conto... Pelo nome você já viu, tem um conto chamado Das Tripas do Coração que é arrebatador, joga verdade na sua cara. E ela é muito parecida com a da Aline Bay, joga muito as dores da mulher, assim, sabe? E é muito fácil de encontrar esse livro, apesar de ser um livro de uma editora independente, né, a CEP. Sim. Mas ela é muito fácil, tem no site da CEP, e eu acho que você pode encontrar com a autora, e ela merece ser conhecida porque a Esther Liu era poeta. Então é a primeira vez que ela está se aventurando na prosa, e a primeira vez ela ganha o prêmio, e detalhe, foi o quinto prêmio, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio. Fora que essa premiação, ela dá prêmios por mesmas regiões. Sim. Premia o Agreste, e só homens ganhavam. Então ela foi a primeira a ganhar o prêmio principal, e ela quebrou esse padrão de só homens, assim. Então, eu só estou indicando não só por isso, mas porque realmente a mulher escreve pra caramba. Esther Liu, estreante na questão de prosa, e ganhadora de prêmios dessa como Aline Bay. Então fica aí a dica. 18 contos, falando só de mulheres, e incrível. O quinto livro, na verdade, aí entra as trapaças, né? Não é um quinto, não é um livro, é um quadrinho. Mas você vai notar que vale a pena, tá? Heróis Marvel, Pantera Negra, na verdade é a edição vermelha da Salvat. São duas histórias, a história tá aqui na minha estante, na parte aqui dos meus quadrinhos. É um dos poucos quadrinhos que eu resolvi ficar quando eu comecei a me desfazer dos livros.
e das minhas coleções. Cara, mas assim, são duas histórias. A primeira história é a primeira aparição do Pantera, enfrentando o Quarteto Fantástico. O Pantera Negra dá uma surra no quarteto e bem feito, né? Quem e gosta tal. E o Pantera gosta do Quarteto cara, Fantástico. Wakanda Forever, e enfim. E a segunda história é uma história já mais atual, onde mostra aquele momento da invasão Skrull. Ah, tá. E aí o que é que acontece? Os Skrull tentam invadir Wakanda. E cara, os Skrull se ferram bonito, cara, mas bonito, que surra! Cara, assim, é uma surra tão épica, você fica assim, você chega no final, você fala assim, caraca, os Skrulls venceram, velho, e tem uma reviravolta, assim, sensacional, cara. Que HQ sensacional, vale a pena, assim. É a fim de ler, se tiver aí tu presta. Vamos. Vamos lá. Não, né? O Pantera não presta nenhum. Quinto livro eu vou indicar um livro que tá na lista dos grandes nomes da literatura do século XX. É O Velho Mar. Ernest Hemingway. Caraca. Você já leu? Pô, cara, claro, cara. É um livro... Pô, eu fiz um trabalho faculdade sobre esse livro, cara. Eu nunca esqueci esse livro. Nunca esqueci esse livro. Nunca esqueci, cara. Então, esse livro é muito lindo. Eu tenho lido várias coisas do Hemingway, mas nunca tinha lido O Velho Mar. E eu decidi ler, né? Poesia pura, né? Putz. Eu acho que se você não lacrimejar nas primeiras páginas do Velho Mar, as primeiras e as últimas, né? As últimas também, principalmente aquela relação do velho com a criança. Quando aí tem uma parte que você já comeu, ele já comeu tal coisa, na verdade ele não comeu e a criança sabia que ele não comeu. Aquela relação, tu lembra disso? Aquela relação com o velho. E assim, não é só essa relação, é a bucha que ele tem no mar. Né? Tem muita gente que não gosta desse livro porque diz, não acontece nada demais, é só um homem pescando. What? Né? Caraca, tem gente que diz isso? Não, tem gente que não gosta dos livros do Hemingway porque diz que não acontece nada nos livros do Hemingway. What the fuck? Eu acho que os livros do Hemingway acontece tudo, é pura poesia. Eu acho que foi assim, eu sou muito ruim pra lacrimejar com livro, assim. Foi um livro que me deixou assim. Nossa, cara, eu né? terminei muito mal esse negócio. O começo e mal. O final dele realmente, eu não vou falar o que acontece. Não, é spoiler. Mas assim, eu acho que é um livro de buscas também, de luta, de muita coisa, perseverança, acho que a palavra... É um livro lindo, pequenininho, mas um soco no estômago, né? Eu acho que é isso. Meu sexto livro é outro livro sobre cinema. Cara, um livro sensacional, assim, porque uma coisa que eu acho que eu pequei na minha vida como apaixonado pela literatura é que eu nunca sentei realmente para estudar a história da literatura. E eu pensei, cara, eu preciso estudar a história do cinema, eu não sei da história do cinema. E eu peguei esse livro, que é literalmente História do Cinema, do Mark Cussen. Ele tá por aqui, ele tá aqui. Esse aqui que vocês não estão vendo, tá fora da minha tela. Mas enfim. Cara, esse livro é sensacional. Ele conta toda a história do cinema. Desde o princípio, o cinema mudo até o cinema atual, ou seja, as salas 3D, a tecnologia digital chegando nas salas de cinema e nas produções dos filmes. Mas ao mesmo tempo é um livro muito corajoso, porque ele conta não só a história do cinema americano, mas, por exemplo, ele vai contar a história do... Por exemplo, quando ele está contando a história, ele para e faz. Mas o que estava acontecendo na África? O que estava acontecendo na Europa? O que estava acontecendo na América do Sul? Então, o cinema brasileiro é citado. Então, assim, é muito interessante porque ele cria uma linha cronológica. Então, ele explica, enquanto o cinema americano estava assim, o cinema japonês ainda estava, a pegada estava, tá entendendo? Então, é muito interessante. E juro pra você, é um livro que eu li muito rápido. Eu acho que é um livro gigantesco, ele tem mais de 500 páginas. E, cara, eu acho que em 2 meses, mais ou menos, assim, apesar das minhas atribulações, eu li. Um livro muito gostoso, assim, a escrita dele, ele faz questão de ir lendo. Eu não fiz o exercício de ir assistindo os filmes e lendo, eu não fiz. Eu achei que não, eu tenho que ler, porque se eu for fazer isso, eu não vou acabar nunca. E assim, mas é um livro de referência, é um livro que você lê e vira e mexe, por exemplo. Eu me lembro que quando... o ano passado a gente bateu um papo lá no Colecionador sobre 2001, eu fui reler o capítulo, a parte em que ele para e fala sobre 2001. Então assim, é um tipo de livro para você estar sempre relendo. E cara, é sensacional, muito gostoso de ler. A história do cinema, que conta a história do cinema no mundo, na verdade. Só uma dúvida, mas você já meio que sanou, falando que tu lê rápido, não é muito técnico, né?
Não, ele não é técnico. okay. Isso, ele não é porque ele usou um contra... Não. Ele explica e as explicações dele sempre vêm com algumas imagens. Então, assim, dá pra você associar rapidinho. Não tem uma linguagem técnica, não. Ele literalmente tá tentando lhe contar a história. Ótimo. Entendeu? Então, ele explica, por exemplo, que eu achei muito interessante, o surgimento da questão da figura da celebridade. Que ele explica que, cara, as pessoas começaram a perceber, por causa de um evento que aconteceu, que uma determinada atriz, um produtor fingiu que ela estava morta. E aí houve uma comoção, e aí foi que perceberam que as pessoas se importavam com os atores. Porque ninguém tava aí pros atores nessa época, entendeu? Então aí surgiu essa questão do ator celebridade, entendeu? É muito legal, cara, muito legal, vale a pena. Seu sexto livro. Sexto livro é outro livro pequenininho, assim como o Velho Mar, mas é outro soco no estômago, assim. Também é outro grande livro da literatura do século XX, é o Estrangeiro, do Alberto Camus. O Estrangeiro, do Alberto Camus. Não leia. Eu já tinha lido muito, assim como o Remo, eu já tinha lido muita coisa do Alberto Camus, A Peste, A Queda e tal, mas nunca tinha lido O Estrangeiro. E eu sempre tive dúvida, mas nunca tive a oportunidade. Quando eu li, cara, é arrebatador. É arrebatador, é existencialismo puro ali do Camus. Sabe que é a história de um cara que começa falando que o cara perdeu a mãe, sabe? O cara vai ter que... Sua mãe morreu e tal, e o cara não sente basicamente quase nada, sabe? Basicamente ela é julgado por aquilo. No meio do livro... Não sei se é spoiler, mas acho que não. Ele tem um assassinato e ele é julgado por aquilo e mostra muito o sentimento daquele cara como se fosse uma pessoa vazia, existencial. Cara, não dá pra explicar porque é um livro pequeno, se a gente falar muito vai dar muito spoiler, mas assim, eu acho que é Alberto Camus cru, sabe? Diferente da Peste, que é um livro maior, ele é mais... Ele dá pra filosofar mais, a narrativa dele transcorre mais, como eu posso dizer, filosoficamente. O Camus não, ele vai te jogando ali, é cru demais. É um livro que, como ele é pequeno, ele vai te dando suco, assim, cara. E é um dos finais mais bonitos que eu já vi, mais fortes na literatura, O Estrangeiro, da Alberto Camus. E é um dos grandes livros do século XX, assim como o Norte Novo Front, assim como o Velho Mar. Então, eu aconselho a ler. E é um livro essencial pra vida, eu acho, pra vida. Sexta leitura. A sétima, cara, foi um livro um clássico que eu me devia ler há muito tempo, que a gente leu ano passado, nós até discutimos sobre ele. Frankenstein, da Mary Shelley. Lindo. Cara, que livro, assim. Primeiro que eu acho que a leitura do Frankenstein, ele destrói todo o imaginário cinematográfico que foi criado a partir do filme de 1931, né, com Boris Karloff. Todo aquele imaginário dos raios, do monstro verde, do Frankenstein bobão, sabe, que é um ser irracional. Cara, o livro da Mary Shelley não tem praticamente nada disso. Pegam só a ideia mesmo, o conceito, e fazem esse filme. Mas o livro da Mary Shelley é maravilhoso. A escrita dela é poética, é bela, é uma escrita apaixonante, assim, porque ao mesmo tempo que, cara, você consegue odiar o Victor, mas ela tem habilidades, assim, gigantescas. Porque, por exemplo, a gente fica sabendo da história do Victor Frankenstein através da história do capitão, né, do navio que resgata o Victor. Então é sensacional, porque tudo que a gente apreende do Victor Frankenstein vem desse capitão. Então, ou seja, se fosse o Victor contando a própria história pra gente, a gente teria asco dele. Mas como é o capitão, a gente não perdoa. Eu nunca perdoei o Victor. Eu queria que o Victor morresse das piores formas possíveis. Mas mesmo assim, é uma sacada da Mary Shelley de, pô, eu não vou criar um protagonista que todo mundo vai odiar de cara ou vai não acreditar na versão dele. E, pô, o monstro, ou a criatura que não recebe nome, ou seja, Frankenstein não é o monstro em si, mas é o cientista, que eu acho que isso é senso comum já, muita gente já sabe. Cara, é um ser doloroso de você acompanhar a jornada dele, de você sofre com ele. E como a Domênica Mendes disse, a gente tava gravando um cabuloso cast sobre Frankenstein. Cara, o Frankenstein somos nós, entendeu? Que vivemos, que nascemos e somos criados sendo remendados pela vida, pela sociedade, pela nossa família. Então, assim, cara, é um livro sensacional, é um clássico que você tem que ler. Pra ontem. Passa longe ser um livro de terror, né? Um livro mais de filosofia do que qualquer coisa. E um livro de ficção científica. É um livro de ficção científica. Mary Shelley é a primeira autora de ficção científica da história. É uma mulher. Olha, mais uma mulher aqui. Mulher, cara, sensacional. Sensacional.
Então, Sua 7ª leitura. Esse aqui é um dos grandes não também da literatura do século XX, mas esse é nacional. E eu acho que foi o maior livro que eu já li nacional na minha vida. Maior no sentido volumoso? Maior no sentido de volumoso não, maior no sentido de qualidade mesmo. Ah, agora que ele é volumoso. É o Grande Sertão Veredas. Putz! É lindo aquele livro, assim, porra. Você... Preciso ainda de coragem. Não, pra ler, pelo amor de Deus. Não, eu entendo. É um livro que é essencial. Você acaba estranhando pelo neologismo que tem na obra, né? Que ele mistura uma coisa muito da região da literatura de Minas Gerais com aquela literatura clássica. É narrado em primeira pessoa por Riobaldo, né? Sim. E ele vai narrando um jagunço, ele vai narrando aquela questão de terras, de disputas e... Enfim, e não tem uma linha, vamos dizer, cronológica, ele vai narrando... É como se você estivesse tomando cachaça com ele ou café com ele, assim, um senhor mais velho contando uma história daquela região. E vai te pegando, cara. No começo você vai estranhando aquela linguagem, mas na hora... Depois você incorpora, cara, já era, né? Já era. Tanto é que eu duvido quem nunca leu, assim, não sei. Eu fiquei com ressaca literária e é difícil ter ressaca literária. Eu saí devorando um livro atrás do outro e Grande Sertão Veredas me deu uma ressaca literária. Porque foi grandioso, foi um livro grandioso. Grandioso no tamanho e pra mim é o maior livro da literatura. O escritor favorito da literatura ainda é Machado de Assis, mas ele não tem o maior livro escrito. O maior livro que escreveu foi o Guimarães Rosa e é o Grande Sertão Veredas. O 8º livro é um livro bem curtinho, na verdade é um livro infantil, é um livro do Gaiman, que é Os Lobos Dentro das Paredes, entendeu? Cara, delicioso, é o Gaiman, né? Então assim, é uma história infantil, mas é uma história infantil contada pelo Gaiman. Então, literalmente, é uma história de uma família que você percebe que cada membro da família é extremamente deslocado, cada membro da família vive na sua própria, no seu próprio mundinho, que é como praticamente as famílias vivem hoje, e do nada, assim, a filha mais nova diz, olha, eu estou escutando lobos nas paredes. E aí, engraçado que toda vez que ela diz isso, todo mundo diz, se os lobos saírem das paredes, será o fim. E aí ela pergunta, mas como você sabe disso? Aí todo mundo responde, todo mundo sabe disso. E cada membro da família que ela diz, ó, eu ouço o lobo nas paredes, aí se os lobos saírem das paredes vai ser o fim, e tal. E um dia os lobos saem das paredes. E é interessante porque o Gaiman usa isso como uma metáfora para a família se reencontrar, né? E o final, eu acho que é muito diferente do que um livro infantil terminaria, porque é o Gaiman escrevendo. Então é sensacional, cara. É bem curtinho, eu li em poucas horas, assim, é delicioso. Vale a pena, vale a pena. Pega os livros infantis e dá uma... Não, ele destrói, né? Ele destrói com a sua infância, né? Ele destrói com a sua infância. Coraline tá aí pra dizer, né? Coraline. Mas assim, Gaiman vale até bula de remédio. Meu 7º livro é de um cara, de um escritor nacional que infelizmente faleceu, tá fazendo um ano do falecimento dele, agora no começo de 2019, que é o Carlos Heitor Coni. É quase memória. O Coni, pra mim, é um dos grandes escritores da literatura. Infelizmente, ele ainda é muito desconhecido, né? Assim, quando conheci a escrita de Coni, eu comecei a devorar um livro atrás do outro e tal. E o livro que eu me propus ali quando ele morreu foi Quase Memória, que é um livro que fala da relação com o pai dele, sabe? É como se fosse um romance de formação, é como se fosse uma autobiografia do pai dele, mas não é. Ele mistura ficção, por isso que é quase memória. Quase uma memória, quase romance, quase assim que ele coloca no livro. E a relação dele com o pai é uma coisa muito linda. Ele atravessa a ditadura junto com o pai dele era jornalista, ele virou jornalista. É um romance assim, a escrita de Coni é grandiosa, é poética também. E é interessante porque o Coni, ele parou de escrever nos anos 70 com um livro escatológico chamado Pilatos, que é um cara que decepta o pênis e fica andando com ele. Que todo mundo, a crítica bombardeou esse livro, mas ele amou esse livro e ele disse que nunca mais escreveria ficção, porque aquele livro foi a obra-prima dele. E quando ele volta, depois de 20 e poucos anos, quase 20 e poucos anos depois, ou seja, ele passa 20 anos sem escrever nada. Ele escreve biografia, sim, mas não ficção, porque Pilatos é o grande livro dele e acabou. E aí ele volta com Quase Memórias, e Quase Memória passa a ser a magna obra dele, assim, a obra que ele ganhou o Jabuti com ela, e volta assim, volta mostrando que o Coni morreu, mas ele morreu escrevendo, tá? O Coni morreu recentemente com 90 e poucos anos, acho que 91 anos, e morreu escrevendo, lúcido. Aí você via ele morreu com câncer, não sei que tipo de câncer, mas ele estava na cadeirinha de roda com as enfermeiras ali, e ele escrevendo. Ele falou, não, eu tenho 3 livros para ser publicado. É meio como o Rubens Fonseca e o Dalton Trevor, que ainda estão aí com seus 90 e poucos anos escrevendo, e então eu admirava o Coni, eu gostava de ver o Coni, inclusive as crônicas do Coni, principalmente na época da ditadura. Eu acho que ele foi um cara que
bateu de frente com a ditadura, o Ato e o Fato, a Arte de Falar Mal, pode ler as crônicas de Coni, que eu acho que foi um dos poucos caras, assim, muita gente peitou, mas não, acho que o Coni, ele peitou de peito aberto os militares, sabe? Então é só você chega com o Castelo Branco, que ele vai apertar a mão do Castelo Branco quer falar com ele aí, o Castelo Branco olha pra ele, você pensava que você era mais alto, eu pensava que você era mais baixo, uma coisa assim. Ele era um cara que trocava farpa com os militares, ele não tinha medo e sofreu atentados, né? Deram um tiro na casa dele e tal, perseguiram muito quando ele foi preso várias vezes. Então é um cara que vale a pena ler a obra dele, que tem muito isso da questão da ditadura, e as crônicas dele são maravilhosas. Então fica aí, muito bom. Não só com as memórias, a obra de qualquer um do Coni. Nona leitura, outro clássico que no ano passado devia muito pra mim, cara, como eu me surpreendi. 2001, Uma Odisseia no Espaço, livro escrito pelo Arthur C. Clarke, meio que em parceria com o Stanley Kubrick, né, o filme, que os dois na verdade fizeram o roteiro do filme. Então assim, tem um ponto muito bom. Se você assistiu o filme 2001, você sabe disso, e a pessoa não entendeu nada, cara, o livro é uma carta aberta, ó, sobre o filme, assim. Ele explica tudo. E aquela parte final do túnel é sensacional no livro, porque o Arthur C. Clarke esmiuça muitas coisas. Eu gosto da prosa dele, eu gosto da narrativa, mesmo achando a parte final do livro, né? O filme ele é dividido em 4 atos, né? O terceiro ato em si, que é a viagem para Saturno, eu não sei se propositalmente para criar um clima de monotonia, mas eu achei um saco, essa foi a parte mais difícil. Mas mesmo assim, cara, é um livraço. Vale muito a pena mesmo. Que ficção científica, cara. Foi Frankenstein e 2001. Que ficção científica que eu li. Eu adoro ficção científica, mas eu não gosto de ficção científica hard. Hard, né? Aquela questão de descrições. Mas esse livro me surpreendeu. Me surpreendeu, ele tem essa... Cara, o primeiro capítulo, que é o nascer da humanidade, o nascer do homem. Cara, você devora, que capítulo lindo, muito bem escrito. Nossa, é muito bom. Muito bom, maravilhoso. Não só na literatura, mas no cinema é um marco do cinema, né? Pô, cara, se não assistiu 2001, assista, né? Meu nono livro é A Terra dos Homens, do Antoine de Saint-Exupéry, que é o escritor de Pequeno Príncipe. Infelizmente é só conhecido pelo Pequeno Príncipe. Sim, mas tem. Mas o cara escreve bem pra caramba. E não ele tem o Aviador, por exemplo. Voo Noturno, Voo da Noite. Isso. Então, tirando... Até o Pequeno Príncipe ele fala de ter um aviador lá, né? Mas geralmente os livros são tudo sobre aviador, porque é a vivência dele. Ele era um aviador. Ele entregava cartas, né? Então, enfim. Terra dos Homens é lindo porque é a história do cara que ele tá procurando como é que eu posso dizer? Ele tá procurando, é muito filosófico, assim. Assim como o Pequeno Príncipe, é um piloto que tá em busca de alguma coisa. Não tem uma fábula com o Pequeno Príncipe, não tem raposinho falando, não tem... Eu adoro, tá? Não, eu adoro. Mas como eu posso falar? É muito existencial o Antoine de Saint-Exupéry. E eu acho assim que as pessoas que nunca leram outra coisa de Antoine de Saint-Exupéry deveriam abrir outro livro dele e ler e tal. Enfim, é um livro muito lindo. A escrita dele é muito gostosa. Vou roubar de novo, fazer 2 indicações de uma vez, tá? 2. Mas não, porque o roteirista é o mesmo, é o Alan Moore. Eu li 2 obras incríveis do Alan Moore no ano passado. Que foi V de Vingança e O que Aconteceu ao Homem de Aço. Porque eu li porque o Super-Homem completou 80 anos no ano passado. E eu disse, cara, eu preciso ler alguma coisa do Alan Moore. Quer dizer, eu preciso ler alguma coisa do Super-Homem. E eu tinha essa obra aqui em casa e li. Cara, nossa, é sensacional, assim. O V de Vingança, as pessoas precisam tirar o filme do imaginário. O filme não é metade do que é a HQ. E enquanto isso, o que aconteceu ao Homem de Aço, como a gente sabe, na verdade, assim, eles estavam querendo zerar a cronologia do... O Super-Homem seria reiniciado no universo dos quadrinhos. Então, cara, o Alan Moore cria várias histórias finalizando o arco do Superman. E é lindo, é triste, mas muito bonito. Vale muito a pena. V de Vingança e O que Aconteceu ao Homem de Aço. Então vamos lá, minha última indicação é o nacional. E um dos grandes nomes da literatura nacional, o Jorge Amado, Com o Sumiço da Santa. Conhece esse livro? Não. Cara, é um livro que precisa ser conhecido do Jorge Amado. É um livro dos anos 80, acho que é um dos últimos livros dos anos 80 do Jorge Amado. O Sumiço da Santa é um livro que fala de... Tem muito realismo fantástico no Sumiço da Santa. Sim.
E é um livro assim que, sei lá, eu acho que, como todos os livros de Jorge Amado, ele homenageia a Bahia, mas ele esmiuça a Bahia, assim, de uma forma incrível. Fala de uma santa que ela vem de uma cidadezinha, esqueci o nome da cidadezinha de uma ilha lá da Bahia, e ela vem para um evento, ela vem ser exposta em um evento em Salvador, né? É a Santa Bárbara, a dos raios, né? E quando ela tá chegando no secretismo, ela tem outro nome, mas agora eu me esqueci, não sei se é Iaçã, parece que é Iaçã. E só que quando ela tá vindo no navio, ela se transforma na entidade e some. E dá um rendezvous, começa a ter uma investigação da polícia, o padre é culpado, o cara que tá fazendo a expulsão, e começa uma bagunça e a ação começa a andar pela cidade. É genial, cara. E assim, e tem personagens como Caetano Veloso, Dona Cano, Gilberto Gil. Todos estão tem bem. personagens. Que sensacional. Eu acho que o Jorge Amado é meio como... A gente falou do King no começo, falou que o King prepara o terreno. O Jorge Amado fala sobre isso. E o Sumiço da Santa é incrível, cara. E tem humor negro. Tem alfinetada no governo. É Jorge Amado, né? Tem... Cara, é assim... Tem a questão cultural baiana. Você aprende muito sobre a cultura de religiões matrizes africanas. Sabe? É Jorge Amado no seu ápice, assim. Eu acho que, infelizmente, não sei porquê, eu acho que talvez porque não tenha tido adaptação pra novela, né? Gabriela, Teta, que são grandes livros, tá? Não tô criticando, são grandes livros de Jorge Amado, vale a pena ler qualquer coisa de Jorge Amado. Mas o Sumiço da Santa me surpreendeu. Eu achei assim, eu peguei assim porque eu tava muito curioso, porque a capa que eu tenho é muito bonita, tem uma santa com raios assim na capa, a capa me chamou, né? Dessa vez. E me pegou, é lindo, lindo. É um livro de muitas páginas, 500 e poucas páginas, e eu li rapidinho. O Sumiço da Santa de Jorge Amado, infelizmente não é um livro muito divulgado, mas fica ainda. Bom, bem pessoal, é isso. Finalizamos aqui a nossa lista, ou seja, indicamos 10 obras que nós lemos no ano 2018 e que a gente queria dizer para vocês assim, que foram obras muito marcantes pra gente. Então agora fica a pergunta para você. E aí, quais foram as 10 obras que vocês leram entre literatura, entre romance, conto, quadrinhos, e que vocês coloquem aqui nos comentários, expliquem, né? Esmiucem um pouquinho porque essas obras tiveram um peso tão grande para vocês no ano de 2018. Agradeço a você por ter chegado até aqui, agradeço por estar assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal, se gostou do vídeo, clique no gostei para todo mundo saber, né? E lembre-se sempre, clique no sininho para receber as notificações e saber quando um novo vídeo do canal do Lucien está no ar. É isso, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo.